Olá, meu nome é André Pereira Rosa, sou professor do Departamento de Engenharia Agrícola da UFV e venho, por meio deste vídeo, apresentar os principais resultados referentes ao aprimoramento tecnológico de biodigestores Lagoa Coberta do tratamento de efluentes de suinocultura, um projeto financiado pela FAPEMIG no edital 01 de 2022. Sobre uma introdução breve, a suinocultura tem uma relevância grande no Brasil, principalmente no estado de Minas Gerais, com geração de elevados volumes de efluentes, os quais podem ser tratados via digestão anaeróbica. E os biodigestores Lagoa Coberta são uma alternativa bem interessante. Entretanto, nós observamos ausência de automação e também muitos desafios operacionais. Os objetivos desse projeto, foi desenvolvido relacionou estratégias para o aprimoramento dos biodigestores e aqui 4 objetivos específicos, os quais vão ser detalhados à frente. O primeiro, rotas de conversão de matéria orgânica em um BLC, biodigestor de Lagoa Coberta, escala plena no tratamento de águas residuárias de suinocultura. Então, aqui um esquema que mostra uma estação de tratamento de efluentes na UFV, onde se tem aqui uma suinocultura, o biodigestor com volume de 250 metros cúbicos, o monitoramento de abril a dezembro de 2022, o monitoramento de vários parâmetros físico-químicos e também coleta e a determinação da composição do biogás. Além disso, o desenvolvimento de um balanço de massa, de DQO, para se avaliar as rotas de conversão dessa matéria orgânica, seguindo essas metodologias indicadas por esses autores, e aqui os principais resultados, observando inicialmente uma estabilidade operacional, depois ressuspensão do lodo, após alguns dias do monitoramento, e uma composição de metano, por volta de 50%, mostrando aí a capacidade desse subproduto. Aqui também na figura 5, um balanço de massa e de DQO, indicando baixa contribuição de metano dissolvido e um incremento do biogás, o que poderia trazer benefícios em termos de automação. As principais conclusões desse objetivo: elevada a fração de DQO convertida em lodo, descarte periódico de lodo e automação podem melhorar o desempenho do sistema, e o balanço de massa e de DQO é uma ferramenta importante para monitoramento do BLC. No segundo objetivo, avaliação integrada da produção de metano a partir da codigestão de águas residuárias suínas e outros resíduos orgânicos. Aqui, a tabela 1 indicando as principais características de 3 resíduos que foram estudados: resíduo de capim, resíduo alimentar e cama de frango. Estudos foram feitos a partir do potencial bioquímico de metano, com diferentes proporções, e avaliando ainda o efeito sinérgico e também modelagem cinética. Aqui os principais resultados da produção de metano a partir da monodigestão, para diferentes combinações e proporções. Na tabela 2 e 3, a indicação aqui dos melhores resultados, relacionando aqui uma proporção de 25% a 75% de água residuária de suinocultura e também resíduos alimentares, mostrando aí o efeito sinérgico dessa combinação. E aqui a tabela 4, com os parâmetros cinéticos dos modelos que foram estudados, indicando aí o modelo de Gompertz modificado com os melhores ajustes. A conclusão desse objetivo: que a codigestão aumentou a produção de metano em comparação à monodigestão, a proporção de 25% de resíduos alimentares foi a mais adequada para maximizar a sinergia e manter a alta produção de metano, o modelo de Gompertz modificado apresentou melhor ajuste, e o resíduo alimentar mostrou maior sinergia com a água residuária de suinocultura, destacando aí o potencial para a gestão integrada desses resíduos. O terceiro objetivo específico, a codigestão anaeróbica de dejetos suínos e resíduos alimentares, agora com os melhores resultados do objetivo 2, sendo escalonado por um biodigestor semi-contínuo, se avaliando a produção de biogás e também recuperação de nutrientes. As principais características dos substratos, monodigestão e codigestão, são apresentadas nessa tabela. Aqui os biodigestores, escala demonstrativa, sendo avaliados, 2 biodigestores com dias operacionais de 0 a 50, aclimatação, adaptação ao inóculo e ao substrato, e do dia 50 a 150 a operação. Sendo que o balanço de DQO e também a porcentagem de hidrólise e metanogênese foram avaliados para se determinar quais seriam as melhores condições aí, na comparação de mono e codigestão. Os resultados mostraram que a codigestão supera a monodigestão após o início da etapa de operação, que foi um resultado bastante interessante, mostrando o potencial da codigestão. Além disso, a estabilidade também operacional na codigestão,
se considerando os principais parâmetros operacionais. E na codigestão, como nós podemos observar aqui no gráfico de Pix abaixo, a produção, né, de metano ela foi superior à da monodigestão, assim como, né, indicado aqui nas relações unitárias ao se comparar mono e codigestão. Os resultados também mostraram, né, a qualidade do efluente, né, compatível com a monodigestão, mostrando que a aplicação agrícola poderia ser mantida, né, demonstrando o interesse do uso desse substrato, o uso desse digestato para fins agrícolas. Então, as principais conclusões: a adição de resíduos alimentares não comprometeu a estabilidade do reator, a codigestão aumentou a remoção de matéria orgânica solúvel e produção de metano, os digestatos apresentaram potencial para uso agrícola como fonte de nutrientes, e o digestato da codigestão mostrou maior eficiência agronômica devido ao maior teor de nitrogênio amoniacal. E, por fim, né, o estudo de influência dos mecanismos de mistura e aquecimento na operação dos BLCs em escala de bancada. Aqui, novamente, né, aquele aparato, só que agora com a comparação e combinação de reatores em termos de temperatura afluente, então aquecimento do efluente também, a presença ou ausência da agitação intermitente no interior dos biodigestores. Os resultados demonstraram estabilidade nos reatores com automação, né, agitação e também aquecimento, assim como na figura 14, né, a manutenção dessa estabilidade. E aqui a figura 15, mostrando um diagrama de Sankey, indicando as rotas de conversão de DQO nesses reatores que foram avaliados. Então, as conclusões, né, indicaram que a agitação intermitente e o aquecimento são estratégias promissoras para aprimorar a BLC, sem comprometer a estabilidade do processo. Os mecanismos físicos não superaram o controle, né, mas mantiveram um bom desempenho e estabilidade operacional. Maior retenção de sólidos favoreceu a conversão de DQO em metano, e as perdas de metano dissolvido foram mínimas, né, indicando alta eficiência de recuperação no BLC. E os principais benefícios e os impactos para a sociedade desse projeto, né, que foi financiado pela FAPEMIG, são indicados aí nos seguintes itens. Opção pela codigestão de água residuária de suinocultura com resíduos alimentares, favorecendo a gestão integrada desses resíduos. Potencialização da produção de biogás, o que poderia, né, trazer benefícios em termos de geração descentralizada de energia, né, principalmente nas suinoculturas, são muito, né, um setor muito disseminado em Minas Gerais. Automação, principalmente pelo uso da agitação em BLCs, em função da estabilidade, manutenção da produção de biogás e maior vida útil pela não retenção de sólidos no reator. E também, né, a maior compreensão e otimização dos BLCs como alternativa de tratamento de água residuária de suinocultura.